18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Eu e ele, Cid Soares. Boa noite, Cid. Boa noite, Karime. Tudo junto, tudo pronto. Muito obrigada pela sua companhia. Um boa noite especial para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O governo federal elabora política nacional de combate à violência nas escolas. Professores da rede estadual de ensino cobram do governo do Amazonas reajuste salarial e pagamento de database. Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas faz fiscalização de Páscoa nas lojas em Manaus. E o Instituto de Defesa do Consumidor divulga a tabela de preço dos produtos de Páscoa. Mix. Esses e outros assuntos você confere agora no 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Mix. 4 crianças foram mortas hoje no ataque numa creche em Blumenau, Santa Catarina. O criminoso, de 25 anos, pulou o muro da escola e usou uma machadinha para o ataque contra as crianças que brincavam no parquinho. Depois da ação, ele se entregou para a polícia militar e, segundo a polícia, ele tem passagens por porte de drogas e lesão corporal. Bom, o motivo dessa chacina ainda não foi revelado. E essa tragédia poderia ter sido muito pior, Karine. Uma professora conseguiu salvar os bebês, colocando todos no banheiro. Nós aqui do 18 horas, claro, não vamos divulgar nome, nem imagens desse indivíduo, né, para não estimular também novas ações como essa e nem contribuir para que esse criminoso conquiste a fama. O ataque de hoje acontece de menos de 10 dias depois de um outro ataque, aquele na escola de São Paulo, quando um aluno, um adolescente, matou uma professora com golpes de faca e deixou outras 4 pessoas feridas. O fato é que desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos aqui no Brasil. Pois é, e acontece aí que os casos de violência estão cada vez mais comuns, né, no dia a dia, em todos os lugares. Abrindo os sites de notícias hoje, temos o caso do homem que ateou fogo no ônibus no Rio de Janeiro. Ele ficou com 50% do corpo queimado e 4 pessoas saíram feridas. E sem motivo, assim, são umas violências aleatórias, como se fala. Lembro agora do caso do frentista que jogou gasolina e depois ateou fogo no cliente. O caso foi agora, no fim de março, em Curitiba, no Paraná. E o motivo, segundo a vítima, ela reclamou que o frentista quebrou a chave do carro dela. Olha, parece que ficou comum, né, essa reação violenta e desmedida para resolver questões simples do cotidiano. Temos visto aí na internet agora, em época de Festival de Parintins, por exemplo, brigas acirradas, até com ameaças de morte. Pois é, Cid, o que será que está acontecendo? É a pergunta que hoje todos aqui do país estamos fazendo. Será que que perdemos a civilidade? Que não sabemos mais conversar para mediar nossas diferenças? Essa chacina da creche em Santa Catarina acontece em plena Semana Santa, por exemplo. Todo mundo está em época de em período, em espírito deveria, né? Pelo menos de Semana Santa, quando os cristãos quando a gente deveria prestar para praticar mais, promover mais a paz. Mas o que está acontecendo com a sociedade é a pergunta que fica, que não quer calar. Por que esse tipo de ataque nas escolas tem sido cada vez mais frequentes? A sociedade está doente? O que está acontecendo? E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor da Universidade Federal do Amazonas. Muito boa noite, professor. Obrigado por participar do 18 horas de hoje. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Como vão? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Pedir desculpa que eu estou gripado, então eu estou aqui espirrando um pouquinho. Qualquer coisa, vocês me desculpem. Tranquilo, imagina, a gente entende, está todo mundo meio gripado nesse período, essa época do ano aqui no estado do Amazonas. Bom, professor, estamos aqui estarrecidos, estamos com tudo que está acontecendo. Afinal de contas, o que está acontecendo com a nossa sociedade, ao ponto de uma pessoa pular o muro de uma creche, atacar várias crianças com uma machadinha, matar 4 crianças com uma machadinha? O que está acontecendo com a sociedade, professor? É a pergunta de hoje. Primeiro, acho que é importante a gente entender, a população compreender que a sociedade, ela é a soma de todos nós, né? É como se cada um de nós fôssemos uma célula, fossem indivíduos que constituem um tecido social.
E por vezes esse tecido social fica inflamado, ele fica machucado, ele fica ferido. A gente está vivendo um tempo, ninguém passa de forma incólume. Por quase 6 anos a gente tem experimentado, desde aqueles protestos de 2015 e 2016, um crescente, e a partir do governo Bolsonaro, pior ainda, um crescente de uma cultura de violência. Para o teu ouvinte entender o que a gente está falando de forma muito clara. Aumentou em 500% o número de armas de fogo dentro das casas dos brasileiros. Foram mais de 1 milhão de armas que entraram nos últimos 12 meses na casa das pessoas. Não é só a arma que entra dentro de casa, é uma cultura que está sendo elaborada, que a gente chama de cultura da violência, e as pessoas são convencidas, se convencem de que a forma de enfrentar os desavenças, os conflitos, etc., é de forma violenta. No caso específico desses atentados em escolas, são quase sempre jovens em idade escolar, em conflito com a tua existência, em conflito com o processo educacional, em conflito, e que acham... Perdemos o contato, estamos conversando com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento a respeito da crescente violência na sociedade, dos fatos que aconteceram nas escolas aqui do país. O de hoje, lá em Santa Catarina, na creche, 4 crianças morreram a machadadas por um indivíduo, e há menos de 10 dias um outro fato numa escola em São Paulo, onde um aluno, um adolescente, matou a facadas uma senhora professora de 71 anos e deixou outras 4 pessoas feridas. Nós estamos analisando esse contexto que vai além das escolas. A gente está tentando analisar um contexto de sociedade. Por que nós não conseguimos mais resolver os nossos problemas com uma conversa, com um diálogo, com até uma briga, xingando, né, Cid? Mas que não seja em ataques criminosos, violentos, que cheguem à morte. Estou conversando com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Já restabelecemos o contato? Já? Já? Ok, professor, então, vamos lá. Siga daí. Então, o senhor estava falando, né? Desses ataques e da facilidade que as pessoas têm agora acesso a armas. Isso, mas não é só o acesso, é uma cultura da violência que está por trás disso. As pessoas acham que eles estão sendo convencidos, foram convencidos de que podem resolver os seus conflitos por uso de uma arma de fogo ou de briga, dando braço. Né? E eles foram autorizados pelo Estado brasileiro, pela sociedade, pelo governo e setores da sociedade. No caso específico desses jovens que têm invadido escolas e atentado contra a vida das pessoas, são pessoas que querem chamar a atenção, que querem acusar, destruir, impactar a sociedade, porque eles se sentem vítimas de atos da sociedade, e a gente tem que dar nome a isso. Isso chama-se terrorismo doméstico, ou terrorismo interno, porque você imagina amanhã as milhares de mães e pais que vão sair aterrorizados para levar seus filhos na escola amanhã. Ou de repente nem vão, né, professor? Nem vão. Como é que tá, né? Como é que deve reagir esses pais? Estão sofrendo na alma, ninguém sofre mais do que ele. Mas ao mesmo tempo, eu preciso dizer que uma parte importante desses pais e mães tem promovido essa cultura da violência e do ódio. Então, é o momento que a sociedade precisa, no luto, na dor, no sofrimento, fazer uma escolha nova. Qual é essa escolha nova? É dizer não à violência como forma de resolução de conflito. Né? Em alguns momentos da história do Brasil e em outros lugares do mundo, as pessoas foram às ruas protestar contra a violência. É hora das pessoas, talvez, ir às ruas, talvez protestar nas redes sociais, não sei, mas é preciso que a gente faça uma nova escolha. E aí o Estado brasileiro, o governo, e assim como a sociedade civil, e vocês jornalistas, vocês de comunicação também, precisam entrar nesse processo, primeiro, de não dar guarida para essa cultura da violência, que está muito nos programas de televisão, nos programas de rádio. Nós não precisamos disso. A notícia é importante ser dada, mas a gente não precisa estimular uma cultura de violência. A gente pode sair do outro lado. Tem um ditado que diz: antes um acordo mal feito do que uma boa briga. A quem ganha com uma boa briga? Ninguém. As duas partes estão perdendo. Concordo plenamente.
Acredito até, viu, professor, que a sociedade precisa também de uma outra resposta, que seja também, eu não sou a favor de armamento, ao contrário, eu acredito que nós temos que ter as forças armadas e as polícias armadas ser o braço armado do povo. Porém, é preciso também que o governo haja e desarme os bandidos, porque o que nós estamos enfrentando hoje não é simplesmente o bandido que vem com uma faca te roubar, vem armado até os dentes. Isso é um perigo para a sociedade e é por isso que essas pessoas estão reclamando que desarmadas fica mais fácil. Ah, não, entrega as tuas coisas que vai dar tudo certo, vai dar bom. E eu acho que não é por aí. Precisa realmente também, isso também precisa ser revisto, né? Porque desarmar a população e não desarmar os bandidos é completamente fora dos padrões de entendimento de qualquer pessoa racional. Cid, mas armar a população sem treinamento não existe. Não estou falando disso, estou falando que precisa desarmar, ok, mas todos. Exato. Todos. Perdemos novamente contato telefônico com o professor, o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Estamos discutindo aqui a questão da violência crescente na sociedade brasileira, tendo como ponto aí, como base, os atentados na creche de hoje. O atentado não, crime, né? O assassinato que aconteceu hoje na creche. Isso para você ter uma ideia, Karine, está no trend aí como uma das matérias mais observadas na internet. Mais lidas, né? Mais lidas e está criando realmente um pânico nas pessoas. Aí é que está o terrorismo. Exato. Foi o que ele falou. Exatamente. Como é que estão os pais? Você é pai de uma lindinha pequena, Paulo Castro, temos aqui vários amigos, colegas que têm filhos pequenos. Como é que vai? Como é que amanhã leva para o colégio? Então, essa é a cultura do terrorismo, de você não saber qual será a próxima vítima, onde será o próximo atentado, qual será a próxima Restabelecemos vítima. contato. Já restabelecemos o contato. Então, professor, a questão do desarmamento é uma questão, claro, polêmica, mas de fato precisa acontecer. Tem arma quem tem, quem recebe todo um treinamento. A sociedade precisa sim responder com paz, como o senhor estava falando. Seguindo daí, a gente está achando que essa violência também não seria uma falta de limites impostos também dentro de casa. A gente sempre, quando é antigo, a gente sempre lembra que havia mais respeito porque existia um limite. Anos 70 e 80, né? Olha, não Veja só, hoje eu li um comentário de uma colega professora que reclamava que chamaram os pais para apresentar o comportamento inadequado do filho na escola, o desempenho baixo, sofrível do filho na escola, e os pais, ao invés de advertir e chamar a responsabilidade do filho, brigou com a professora. Né? Então você coloca a culpa das mazelas do filho, das mazelas da educação desse filho, sob a tutela da escola. Quer dizer, o outro é que tem que cuidar do meu filho, o outro é que tem que cuidar da... Como assim? Peraí. Não é? Que a gente sabe que não, que assim, então não é isso. Agora, a educação é em casa, educação de valores, educação agora de limites. Agora nós precisamos, ao mesmo tempo, se dar conta de que houve uma série de... nós já realizamos uma série de transformações na sociedade ao longo dos últimos 50 anos. Mas o modelo de educação brasileiro é um modelo que está superadíssimo. E para piorar, foi estabelecido o novo ensino médio, que é uma excrescência do ponto de vista da construção de um futuro para esse adolescente, né? Porque as escolas privadas das elites ensinam mecatrônica, física e eletrônica, não sei das quantas. E aí querem ensinar nossas crianças nas escolas públicas a fazer bolo e acompanhar o rolê na internet. Isso é um absurdo. Então, a gente precisa combinar essas duas, porque esse menino na escola, ele não se percebe ali dentro, ele não é colhido na escola. O professor, de novo, a gente tem que lembrar para a sociedade que a gente deposita na escola e no sistema de segurança pública todos os nossos males. Quer dizer, a escola e a polícia têm que resolver todos os nossos males. Mas engraçado que a mesma sociedade não garante que esse policial e esse professor sejam bem remunerados. Exatamente isso. E tem um treinamento para isso. Exato. A sociedade não vê nenhum problema que um juiz de direito receba 30, 40, 200 mil reais.
Oficiais das Forças Armadas receberam durante o governo Bolsonaro mais de R$1 milhão em salário por mês. Quando um professor que está 40 horas em sala de aula reclama que o seu salário é baixo, a sociedade dá de ombros para isso. Então, esse aluno que olha para a escola e não vê espaço, ele acaba atacando a escola meio como um grito de socorro. Não quero dizer com isso que tem que passar pano em quem atacou. Quem atacou a escola tem que ser punido com todo rigor. Né? Todo rigor, porque uma morte é uma morte. A gente não pode passar pano nisso. Né? Tem que aplicar a lei com o rigor que a lei permite. Agora, nós não vamos sair do outro lado nem com arma e nem com punitivismo. Nós vamos sair do outro lado mudando a forma que a sociedade compreende o processo educacional. A gente precisa criar políticas efetivas de lazer, entretenimento e, ao mesmo tempo, de oportunidade de trabalho para jovens recém-saídos da escola. A gente precisa criar isso. Agora, o que a cultura da violência e a cultura do medo, que é o que o terrorismo causa nas pessoas, é o medo, isso tem um sentido. Isso está localizado numa área específica do campo político mundial, que não é só brasileiro, que é no campo da extrema-direita, fascista, que tem promovido essa cultura de violência em todo canto. Quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, que tem tido muitos casos de ataques às escolas, teve um agora ontem, anteontem, o discurso é o mesmo. Né? Então é preciso que o Estado brasileiro atue. Hoje, li agora há pouco, o presidente da República convoca os seus ministros de pastas de direitos humanos, educação e justiça para tratar do assunto. É preciso entrar, criar mecanismo, comprar equipamento. O governo Bolsonaro comprou equipamentos eletrônicos de Israel para bisbilhotar a vida dos seus opositores. Mais de 2.000 opositores foram bisbilhotados pelo governo brasileiro, pela ABIN. Né? É preciso usar esses equipamentos para investigar e monitorar essas pessoas que estão cometendo crime nas redes sociais. É preciso dizer para os pais que eles, garantam um grau de liberdade para os filhos, mas todo grau de liberdade exige um grau de responsabilidade. O pai tem que abrir a porta do quarto do filho, bater na porta antes de abrir. O que você está fazendo aí? Com quem você está falando? Quais são as páginas que você está acessando? O que você está fazendo nessas páginas? É preciso tratar disso. Porque os pais aparecem dizendo assim, eu não sabia. Peraí, como que você não sabe? É teu filho. Você sabe da vida do presidente da República, você sabe da vida do presidente deposto, você sabe da vida das celebridades, não sabe da vida do teu filho? Da tua filha? Ou seja, estamos falhando como sociedade, como família, né, professor? Como sociedade, como família. Eu não quero aqui jogar toda a culpa sobre a família, porque a família é resultado dessa sociedade, né? E não ao contrário. As pessoas acham que a sociedade é resultado da família. Não. A família é resultado, porque essa família é composta por indivíduos que estão vivendo em ambientes, no trabalho, no local de trabalho, na escola, na igreja, etc. Agora, o que nós temos efetivamente nesse instante é exigir que o Estado brasileiro demonstre uma preocupação em relação ao uso das redes sociais. Né? A gente não quer dizer que precisa censurar a rede social de maneira alguma, mas é organizar a rede social. Né? Outro dia eu falava com alguém, você entraria dentro de um avião se você souber que aquele avião não passou por fiscalização, por monitoramento, por cumprir regras? Não entraria. Por que você quer entrar na internet que não tem a fiscalização e não tem cumprimento de regras? Né? Você acha que a empresa aérea ela não deveria ter liberdade para voar para cima e para baixo? Não, ela precisa ser acompanhada pelo Estado para saber se aquela aeronave está segura ou não. O mesmo vale para a internet. E, fundamentalmente, é preciso lembrar para a população que, assim, o que é proibido no mundo ordinário das pessoas deve ser proibido no mundo da internet. A internet não pode ser terra sem lei, em nome de uma pseudo-liberdade. Né? Só para concluir o raciocínio, porque tudo isso a gente tem um problema, que é assim, quem tem medo
As pessoas que estão com medo, elas acabam estando dispostas a abrir mão de valores humanistas, por exemplo, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, o Estado como o promotor da segurança pública. Elas começam a abrir mão disso em nome de coisas bárbaras, como, por exemplo, o linchamento ou assassinato em praça pública. Né? Aceitar a possibilidade de regimes autoritários como resolução de problemas. Não é à toa que você tem acompanhado o crescimento da população, o apoio da população em regimes de natureza ditatoriais. Sim, aí por que ela faz isso? Por medo. O medo leva a isso. Você começa a agir de forma irracional. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada, professor, por nos atender hoje aqui, conversando sobre um assunto tão delicado aqui no 18 Horas. Estou à disposição. Muito obrigada, uma ótima noite para o senhor. Boa noite, obrigada. Obrigado. 18 horas. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor da Universidade Federal do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Mix. E o governo Luiz Inácio Lula da Silva está formulando um decreto interministerial para elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas. Como estávamos falando agora na entrevista, o país vive uma onda de massacres contra unidades escolares, com 10 registros nos últimos 8 meses. Pois é, o Ministério da Educação confirmou que articula ação contra outros ministérios, com uma política que envolve aí diversas áreas. A publicação deve ser assinada pelo presidente Lula. E durante a transição de governo, o grupo de trabalho sobre educação destacou como urgente a necessidade de ações nacionais para combater o avanço dos ataques nas escolas. E segundo Daniel Cara, um dos coordenadores do grupo de trabalho, o governo Lula começou a organizar as ações depois do ataque contra a Escola Estadual de São Paulo no último dia 27, quando um adolescente de 13 anos esfaqueou e matou uma professora e deixou outras 4 pessoas feridas. Pois é, já passou da hora, né? Não basta apenas teorias, é preciso ação coordenada para que esse tipo de atentado não ocorra mais nas escolas. E é para isso precisa de ação conjunta, especial, né? Envolvendo as famílias, escolas, as autoridades do município e do estado, claro, também da União. O momento exige urgência nessas ações aí de prevenção. Sem dúvida, Cid, são muitos fatores mesmo. Vou levantar aqui mais um fator, a impunidade que reina no país. Isso tem que acabar. As pessoas precisam pagar pelos crimes. Não dá mais para aceitar que, por exemplo, um assassino confesso ganhe liberdade 1 ano depois de cometer os crimes, como foi o caso do Caio Claudino de Souza, assassino confesso da servidora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvanilde Ferreira. O crime foi em maio do ano passado. Esta quarta-feira tivemos uma paralisação dos professores da rede estadual de ensino que cobram reajuste salarial e o pagamento da database atrasada pelo governo Wilson Lima. Pois é, as manifestações aconteceram em 2 pontos aqui na capital, em frente à sede do governo na Avenida Brasil e também na Praça Eliodoro Balbi, conhecida popularmente como Praça da Polícia, no centro de Manaus. Os profissionais ameaçam entrar em greve caso o governo do Amazonas continue ignorando as reivindicações da categoria, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nem mesmo a forte chuva impediu que os professores viessem às ruas de Manaus nesta quarta-feira. Os profissionais da educação realizaram uma paralisação no dia de hoje, reivindicando o reajuste salarial ao governo do Amazonas. Milhares de professores caminharam na Avenida Brasil até a sede do governo, com carro de som, cartazes, faixas, apitos pedindo uma negociação. A paralisação acontece em protesto pela ausência de resposta às pautas apresentadas ao secretário de Estado, Sérgio Litaif, no último dia 8 de março. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, a professora Ana Cristina, que liderou o protesto, os trabalhadores da rede pública estadual reivindicam 25% de reajuste salarial, pagamento de progressões por titularidade e tempo de serviço, além de um reajuste no Vale Alimentação e Auxílio Localidade. Se fosse feito o que diz a lei, cada um de nós teria mais hoje no seu salário, 4%. Se fosse cumprida a lei do enquadramento, os nossos colegas que fizeram
Infelizmente, isso não acontece. Se tivesse sido feito a revisão do PCCR, os nossos colegas administrativos hoje estavam correndo na sua carreira vertical. Hoje estariam, de fato, tendo a valorização que todo trabalhador merece, porque todo trabalhador da educação é importante na escola. E para que isso seja ouvido pelos 4 cantos da cidade, nós estamos na rua dizendo para o governador do estado que apresentamos a nossa pauta da nossa campanha salarial. E ela começa assim, 25% já! Teve manifestação também na Praça Eliodoro Balbi, conhecida popularmente como Praça da Polícia, no centro de Manaus. A manifestação foi realizada por representantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos aqui da capital, para cobrar o reajuste e melhores condições de trabalho. Segundo o representante da Asprom Sindical, o professor Lambert Melo, há 2 anos o governo do Amazonas não paga a database aos profissionais. Hoje é um dia de paralisação. Dia de advertência ao governo do estado para dizer que os profissionais da educação da cidade de Manaus estão unidos e com a coragem suficiente de fazerem uma greve, se for necessária, para conquistar o nosso reajuste salarial. Nós estamos na campanha salarial dessa database desde o ano passado. Nós estamos há 2 anos com os nossos salários sem reajuste salarial. O governo do estado dando um calote dos professores de 2 anos que não paga a nossa database. Portanto, a database de 2022 e 2023 estão atrasadas. E essa de 2023 venceu no dia 1º de março. Hoje já é 5 de abril e nós não tivemos nenhum retorno ainda do governo do estado. Nós participamos de uma rodada de negociação lá na sede do governo, na Casa Civil, no dia 8 de março. Mas do dia 8 de março para cá, nenhum retorno mais aconteceu e nós temos pressa. Entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, para falar a respeito das reivindicações dos professores. Mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 27 minutos em Manaus. Vamos falar sobre a situação que viveu a dona de casa, Maria das Graças Mota Bernardo, aqui no Amazonas. Ela saiu para pescar com o marido e acabou passando por momentos muito dramáticos. Parece história de filme, Cid. Numa pequena embarcação, ela viu o marido morrer. Ela infartou, imagina. Daí ela ficou à deriva por 7 dias no Rio Negro. Sobreviveu se alimentando de peixe cru. E ela teve até que defender o corpo do marido dos ataques de urubus. Gente, enredo de filme. Imagina a situação desta senhora. Vamos saber mais detalhes sobre a história? Agora ao vivo com o repórter André Meirelles. André, muito boa noite. Conta pra gente mais detalhes sobre essa saga, né? Dona Maria Bernardo já está em casa com a família, ela está em segurança? Conta pra gente. Boa noite, André. Já sim, Karime, Cid, boa noite a todos que nos acompanham também. E essa situação repercutiu, né, em todo o Brasil. E eu cheguei a conversar com a equipe especializada que ouviu o relato da Maria das Graças e também, bastante emocionada, conversou com a família e relatou ali toda a situação que aconteceu. Segundo ela, tudo começou ali por volta de meia-noite de quarta-feira, no primeiro dia de pesca, onde José Nilson, que é o marido da Maria, passou mal e acabou não resistindo. Morreu ali mesmo nessa embarcação. Desde então começou a saga ali da Maria. Foi a primeira vez, inclusive, que ela saiu para pescar com o marido. E outro detalhe também que ela conta é que antes de ele morrer, ela chegou a segurar ele nos braços e acompanhou ali o último suspiro. Agora, para que ela pudesse sobreviver aí durante todo esse período, né, 1 semana, 7 dias, e não morrer ali nem de fome e nem de sede, ela contou à equipe de tripulantes da Marinha que acompanhou ali todo o resgate, e nos primeiros dias ela se alimentou ali de peixe cru e farinha, né? E a água também que estava ali próximo dela. Outra situação foi quando o corpo de José Nilson começou a entrar em decomposição, né? Ela relata que vários urubus sobrevoaram ali sobre o local onde ela estava na tentativa de ataque. Para evitar o ataque desses animais, ela acabou enrolando o corpo do marido ali em uma lona. Olha, Karime, Cid, uma equipe de buscas e salvamento da Marinha do Brasil, que é formada aí por lancha da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e helicópteros
do Esquadrão de Helicópteros do Emprego Geral do Noroeste, subordinado ao comando do 9º Distrito Naval, foi ao local para a realização dessas buscas. E na manhã de ontem, o helicóptero da Marinha localizou a embarcação com a mulher encontrada com vida e recebeu os primeiros socorros e atendimento. Ela foi levada para uma comunidade ribeirinha, conhecida como Carão, e em seguida ela foi transportada até a cidade, aqui para a cidade de Manaus, quando foi ali receber atendimentos médicos em uma unidade hospitalar. Conversamos também com o capitão de corveta da Marinha do Brasil, o Guilherme Fernandes dos Santos. Ele esteve à frente aí desse resgate e vai contar agora como é que foi, né, todos os detalhes, como foi para encontrar e também como é que foi esse resgate. A gente vai acompanhar, vai ouvir agora, daqui a pouco a gente volta com outros detalhes, com uma nota aqui da Marinha. Na terça-feira, decolamos de manhã, por volta de 8h20, para a posição informada pelo comando do 9º Distrito Naval, que era a localidade da onde o casal havia saído. Chegamos lá por volta das 9 horas da manhã, pousamos e fomos falar com os moradores. Conversamos com eles, eles nos passaram algumas informações que foram muito importantes, como, por exemplo, uma posição conhecida na qual eles tinham encontrado uma pequena embarcação que tinha sido usada também pelo casal na pescaria, uma canoa pequena. E outras informações também, como características do barco, uma foto que eles tinham do barco, da canoa maior que eles estavam usando, né? E também a foto do casal. Decolamos novamente por volta de 10 horas da manhã até essa posição conhecida onde a canoa tinha sido encontrada. A partir dali nós começamos a fazer a busca e tivemos a sorte, a graça divina de já encontrarmos logo, porque logo depois mesmo da passagem, eu não tenho precisão do tempo, mas cerca de 7 minutos, 5 minutos depois que a gente sobrevoou o ponto conhecido, nós visualizamos uma embarcação, nos aproximamos dela e reconhecemos que era a embarcação que a gente estava procurando e reconhecemos também a senhora Maria das Graças. Ela sinalizou pra gente, a gente conseguiu parar um pouquinho perto ali, num voo pairado que a gente chama, e conseguimos deixá-la ciente que ela tinha sido encontrada. Não era só uma aeronave que estava passando, não era só um helicóptero que estava passando, mas sim um helicóptero que a havia encontrado. 18 horas. Imagina o alívio da Dona Maria, né? Agora, André, e o corpo? Como é que aconteceu toda essa situação aí, do corpo do marido dela? Então, Karime Cid, então esse resgate, né, da mulher foi feito pela Marinha. Agora, o corpo foi feito pelo Corpo de Bombeiros que esteve ali no local, né? Toda a preparação foi feita aí, o resgate desse corpo que está numa comunidade aqui no interior do Amazonas, e a família aí pretende trazer aqui para a cidade de Manaus para fazer aí, né, o velório e o enterro. E em nota, a Marinha disse que será instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas em lei. Karime Cid. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento na Polícia Federal em Brasília. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 34 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 1 centímetro de ontem para hoje, elevando o nível do Porto de Manaus para 26 metros e 10 centímetros acima do nível do mar.
Agora em Manaus, 6h35. E escuta esse dado. No Amazonas, 6 em cada 10 pessoas desaparecidas esse ano são menores de idade. O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública do Estado e revelam que já foram mais de 200 registros de desaparecimento nesses primeiros meses de 2023. Em 2022, os menores de idade representavam 40% dos desaparecidos. Agora, nesse início de ano, eles representam cerca de 62% dos desaparecimentos. E para discutir esse assunto, que é tão delicado, representantes dos órgãos relacionados à proteção à criança e ao adolescente participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. Nathalie. Os números atualizados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que 6 em cada 10 desaparecidos no Amazonas são menores de idade. Somente em 2023, foram mais de 200 pessoas registradas como desaparecidas. Dessas, 126 são crianças e adolescentes. Apesar disso, os dados podem ser ainda maiores. E para abordar o assunto e encontrar soluções quanto a este problema recorrente aqui no estado, representantes de órgãos relacionados à proteção à criança e adolescente participaram de uma audiência pública. Entre os órgãos envolvidos estavam o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Ministério Público Estadual e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, além da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A presidente da Comissão da Família e Adoção da OAB no Amazonas, a advogada Luísa Simonetti, sugeriu a criação de uma lei que possa garantir um registro digital como uma ferramenta para facilitar a efetividade dos projetos de controle dos desaparecidos. Uma sugestão, para que haja uma lei estadual no sentido de registrar na saída da maternidade as digitais, tanto do recém-nascido quanto da parturiente, no verso da DNV, de forma a vincular a criança à parturiente e ao documento, para diminuir o número de falsificações que a gente vem identificando nas DNVs, via cartórios, no juizado da infância, no trato, dessas situações de extravios de crianças. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que existem milhões de crianças e adolescentes desaparecidos e 46 milhões de trabalhadores escravos no mundo. Desse total, 40% envolve crianças e adolescentes. No Brasil, mais de 1/3 dos desaparecidos são crianças e adolescentes de até 17 anos. Atualmente, nesta faixa etária, são mais de 30 mil desaparecidos em todo o país, segundo registros feitos em delegacias reunidos pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público. Para a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, é essencial a união de esforços para mudar esta realidade. É a união de esforços, para que a gente possa fazer desse combate mais efetivo. A busca pelos desaparecidos, a prevenção desde lá de baixo, para que não haja envolvimento de criança e adolescente com crimes, que isso também muitas vezes acaba desencadeando esse desaparecimento. A busca é efetiva na hora do desaparecimento. Eu acredito que as instituições, os órgãos, conversando, trabalhando de uma forma integrada, a gente pode ter um melhor resultado. Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas, foram alinhadas ações para estabelecer mecanismos mais eficientes de controle de entrada e saída das crianças na cidade aqui no Amazonas, buscando minimizar os casos de desaparecimento. Além da elaboração de uma carta de intenções, a criação de um grupo de trabalho voltado para o desaparecimento de menores. Em todo o ano passado, mais de 1.300 pessoas foram notificadas como desaparecidas aqui no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h39, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília sobre o caso das joias recebidas de autoridades da Arábia Saudita.
E os arredores da sede da Polícia Federal, onde Bolsonaro prestou depoimento, teve a segurança reforçada. Os apoiadores de Bolsonaro, porém, não apareceram no local como era esperado. Para falar mais sobre esse depoimento, sobre o assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja muito bem-vindo. Então, Cadu, vazou alguma parte desse depoimento? O que a gente já sabe a respeito desse depoimento? Seja bem-vindo. Do depoimento ainda não, Karime, não vazou nada, mas vamos aguardar porque o santo dos vazamentos para a imprensa já está online e operando, viu? Amanhã a gente deve ter alguma coisa. Boa noite para você, Karime. Boa noite. Boa noite, ouvintes. A gente sabe que tem um santo padroeiro dos vazamentos, né? Ele opera. Olha, gente, brincadeiras à parte, Karime, o que se sabe até o momento é que o depoimento de Bolsonaro durou cerca de 3 horas na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. Esperava-se um público considerável de apoiadores na frente do prédio. Eles se mobilizaram nas redes sociais, tanto que a PM destacou um batalhão para fazer o cerco em frente ao prédio, no perímetro do prédio, na verdade, mas ninguém apareceu. Inclusive choveu bastante na capital federal e isso acabou deixando a área ainda muito mais vazia. O estrategista de comunicação de Jair Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que foi chefe da SECOM no governo passado, disse que a oitiva foi tranquila e que foi uma ótima oportunidade para esclarecer os fatos. A estratégia montada pelos 3 advogados de Bolsonaro foi sustentar a tese de inocência do ex-presidente, com a ideia de que ele não soube da existência das joias, que ele só soube da existência dessas joias em dezembro do ano passado, ou seja, pós-eleições, que não sabia das tentativas de retirá-las da Receita Federal, como com os sargentos, a equipe de assessoria dele, ainda quando era presidente, estava tentando fazer, né? Como também não sabia que os presentes estavam incorporados ao patrimônio dele. Agora, detalhe, Karime, os advogados disseram lá no depoimento da PF que Bolsonaro tem ainda mais 9 itens, presentinhos da Arábia Saudita, incorporados ao acervo pessoal dele, além daqueles tantos que a gente já sabe. Informação nova e também surpreendente, né? Não acaba esse negócio. Foi melhor entregar logo agora para evitar mais um escândalo, né? E além de Bolsonaro, outras 9 pessoas prestaram depoimento ao mesmo tempo, Karime, para evitar algum tipo de combinação por parte das defesas, né? O ajudante de ordens de Bolsonaro, o chamado Coronel Cid, né, como ele é conhecido, está envolvido nessa bronca até a alma, né, até o pescoço, prestou depoimento em São Paulo. É importante dizer, Karime, que hoje foi uma das fases importantes da investigação, que é a coleta de depoimentos. Se as provas indicarem que Bolsonaro agiu no sentido de se apropriar dos presentes, ele pode ser indiciado por peculato, que é um crime que ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou de bens dos quais tem posse em razão de seu cargo. E a pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além de pagamento de multa. E é peculato e outros crimes que está sendo investigado. Karime, Cid. Bom, Cadu, mudando um pouquinho de assunto, né? Afinal, a ministra Simone Tebet atacou ou não atacou a Zona Franca de Manaus? Não, Cid, ela não atacou a Zona Franca de Manaus. Houve o erro de interpretação e um exagero providencial de alguns veículos de comunicação, viu? A equipe que trabalha na defesa técnica da Zona Franca de Manaus na reforma tributária está muito tranquila com relação a isso, Cid. Eu conversei com alguns economistas e eles foram unânimes, né? A ministra falou do cenário econômico, de que hoje, conceder incentivos fiscais para desenvolver uma determinada região do país não é mais uma estratégia eficiente. Foi no passado. Hoje os incentivos provocam, na opinião dela, uma guerra fiscal. E não é mentira, gente. Ela não cita em nenhum momento a Zona Franca de Manaus. E o cenário hoje, realmente, é de guerra fiscal, principalmente com relação ao ICMS. E eu separei um trecho da audiência pública de ontem na Câmara dos Deputados, em que ela faz essa abordagem, Cid, que acabou sendo equivocadamente interpretada como um ataque à Zona Franca de Manaus. Então, vamos ouvir e tirar as nossas conclusões.
assim fazendo uma brincadeira, porque o deputado acho que concordava comigo na época, assim, que a questão dos incentivos fiscais, ela foi necessária por um tempo no Brasil, mas ela se exauriu, seus efeitos se exauriram. E o deputado, até coloquei aqui uma frase que ele mesmo colocou, né? Acho que foi ele que colocou. Na realidade, ele percebeu que não só os estados produtores e não consumidores, portanto, dos rincões mais distantes dos centros consumidores, os municípios e estados levavam as indústrias através de incentivos fiscais, como essa guerra fiscal, ela se tornou nacional, a ponto de estados consumidores e, portanto, ricos, para não perder indústrias, também criaram seus próprios benefícios. Ele colocou muito bem essa questão. Então, virou não um ganha-perde, né? Mas virou um perde-perde. Todo mundo perde, os entes federados perdem receita e, com isso, quem paga o preço é a sociedade brasileira, que não tem os seus serviços públicos de qualidade, porque o cobertor do orçamento federal é curto. E se você não tem arrecadação, você não consegue prestar bons serviços para a sociedade. Então, acho que é um pouco isso. Então, estava correta lá no início dos anos 2000 e agora quem está correto é Vossa Excelência. Ou seja, se exauriram os efeitos dos incentivos fiscais e nós temos que repensar o sistema tributário brasileiro. Então, assim, independentemente de qual estado, a princípio, acha que vai perder, porque nós veremos que nem o estado, neste momento, perderá, porque aí é a segunda pergunta que o deputado me fez em relação à questão dos incentivos que aí estão, né? Cabe uma calibragem feita na reforma de garantir os benefícios já concedidos do tal, né, do direito adquirido, né, não vou discutir tese de se é direito adquirido ou não, né, até 32, mas aqui, e se teremos, se a reforma permitirá ou não que se garanta novos incentivos desde que o prazo final seja 2032. Isso é uma discussão a ser feita, né, pelos senhores. Acho que essa foi a provocação feita. 18 horas. A gente acompanhou a fala da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ontem durante a discussão da reforma tributária, que causou aí a crítica, dizendo que ela criticou a Zona Franca de Manaus. Para mim, daqui, eu entendi que sim, ela ameaçou, já que não faz mais sentido incentivos fiscais e a gente vive de incentivos fiscais. Para mim foi uma crítica. Para mim, né? Ela precisa estar naquele grupo que o Saulo Viana está convidando para vir aqui para conhecer a Zona Franca e aprender um pouco. Para aprender do que se trata. A gente não está falando só da Zona Franca, que produz emprego e produz produtos eletroeletrônicos. A gente está falando aqui de manter a Amazônia conservada. A floresta em pé, lógico, enfim. Mas para cá a gente entendeu que foi sim uma ameaça. Cadu, fala daí. Olha, eu também revi esse vídeo. E por isso que eu procurei o Tomás Nogueira, que é o consultor econômico, né, ele faz parte da equipe técnica da Zona Franca de Manaus, ele responde por essa equipe técnica, ele esteve aqui em Brasília, peguei contato, mandei o vídeo para ele, o que você acha? E o que ele me disse foi o seguinte, que não há fantasmas embaixo da cama, não há situação, ela fala sobre o cenário nacional. Ela fala sobre um cenário nacional, né? Cadu, me perdoa, mas ela fala de um cenário nacional que ela não conhece. Ela não conhece a Zona Franca de Manaus. A realidade aqui é outra. De fato, ela é senadora. Claro. Ela é senadora, ex-senadora, né, o Cid Karim? Ela não tem experiência na área técnica, na área econômica. O cargo dela é político e ela foi colocada ali pelo presidente Lula. Ela não é uma técnica nesse ramo, assim como o Fernando Haddad. Então, na análise eu estou fazendo agora, puxando um pouco aqui o que o Tomás falou, que a gente vai mostrar para ele, já exibiu o áudio dele, que ela fez uma abordagem mais ampla, fazendo uma abordagem do passado e hoje do presente. No passado, inclusive a Zona Franca está inserida nesse passado, conceder incentivos era um meio para desenvolver determinadas regiões. Hoje isso não pode acontecer mais, tem que haver uma reforma tributária para que sejam novos incentivos, novos benefícios. Foi o que se entendeu no cenário mais macro, gente. E inclusive ela falou que no contexto no contexto dos estados que já têm incentivo, isso daí vai ser mantido. Ela falou logo em seguida. Por isso que essa análise não foi um cenário de agressão à Zona Franca de Manaus, na opinião do Tomás. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu não identifiquei na fala da ministra Simone Tebet nada, absolutamente nada, que possa ser entendido como uma crítica ou uma ameaça à Zona Franca de Manaus. Ela estava discorrendo sobre a característica da reforma e esclareceu que essa reforma ela é para ser neutra e não possibilitar a utilização de incentivos fiscais. Isso todos nós já sabemos, mas ao mesmo tempo ela excluiu, dizendo que deve ser preservada tanto o Super Simples quanto a Zona Franca de Manaus. Essa foi quem acompanhou todo o depoimento, verificou que em nenhum momento ela fez qualquer crítica, ao contrário, apenas reafirmou que a Zona Franca de Manaus vai ser preservada no âmbito da reforma tributária. Esse é o pensamento do governo e também da comissão. Eu não vi o que é fantasmas embaixo da cama, não. 18 horas. Aí agora a gente conferiu a análise do consultor tributário Tomás Nogueira, integrante da equipe técnica de apoio à Zona Franca de Manaus. Que bom, né, Cadu? A gente fica até aliviado aqui. Essa é a fala de um técnico, de um especialista, né? Quem sou eu? De Tomás Nogueira, né? Por isso que eu estou me atendo às falas de Tomás Nogueira e estou compreendendo o posicionamento dele, assim como estou também compreendendo a fala de Simone Tebet. O que a gente não pode é politizar a fala de Simone Tebet. A gente sabe que diante desse cenário polarizado eleitoralmente, inclusive Manaus está polarizada, os veículos de comunicação também não podem polarizar esse cenário. O governo não pode acusar o governo de traição. Tá cedo para dizer isso, inclusive. Dizer que o governo traiu, dizer que o governo é contra, que vai descumprir uma promessa, ainda tá cedo pra gente dizer isso. Faz o L, tem muita gente fazendo essa campanha. Agora, gente, o governo vem reforçando esse discurso, essa informação de que a Zona Franca vai ser preservada. Inclusive, hoje, o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, o Rodrigo Oraí, ele reforçou aquilo que o governo vem falando, que há um acordo político em benefício da Zona Franca de Manaus na reforma tributária, e que as indústrias do polo industrial de Manaus vão ter os incentivos preservados na composição do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser gerido conjuntamente entre os estados e os municípios. Agora é aguardar, né, gente? Vamos aguardar o entendimento entre o governo federal e o governo do estado. Karime e Cid, volto com vocês. É aguardar e torcer, né, Cadu? É aquela história, gato escaldado aguardar e torcer. Tem medo de água fria, Exatamente. né? A gente já fica muito apreensivo aqui, mas tudo bem. E como diz o Ciro Gomes, macaco velho não pula em galho seco. Olha aí. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Bom, o Instituto de Defesa do Consumidor divulgou nesta quarta-feira a tabela de preços de produtos de Páscoa, como chocolates e peixes. E vamos ficar atentos, tá, gente? Porque tem muito produto importante que aumentou, que variou muito de preço. Mas essa matéria a gente está preparando para você especial para amanhã. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Vamos agora conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o grupo do governador Wilson Lima tomou o comando de mais um partido, é isso mesmo? Conta essa história pra gente, Cíntia. Boa noite. Oi, Karime, Cid e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, a gente tá vendo essa história do governador Wilson Lima com seus aliados tomando todos os partidos, e a gente tem aí o Podemos, que já está na mão do Erval Folhadella, quem é aliado do governador Wilson Lima, ligado ao grupo A Crítica, e continua aí como presidente do Podemos. Isso significa o quê? Uma porta fechada para o prefeito Davi Almeida conseguir um partido novo, com tempo de TV e fundo partidário, duas coisinhas aí que o Avante não tem. Então, a gente está vendo o prefeito Davi Almeida correndo atrás de um partido, porque não tem como ir para uma reeleição, encarar uma reeleição sem um partido com esses dois itens aí bem importantes. Agora, o deputado Dr. Gomes, que é aliado de primeira hora do governador Wilson Lima, ele é o novo líder do Podemos no Amazonas, o que é resultado aí da união do PSC com o Podemos. Com isso, na Assembleia, Dr. Gomes tem acesso aí a algumas vantagens, como mais tempo de fala, definir quem, porventura, aí seria o participante de uma CPI pelo partido. Enfim, agora, voltando ao prefeito Davi Almeida, os bastidores dão conta de que ele estaria se aproximando do MDB do senador Eduardo Braga. É uma união um pouco
diferente, surpreendente hoje, mas dentro da política não existe isso, né? A gente vê cada coisa. De qualquer forma, o que nós estamos vendo é o prefeito tentando criar caminhos aí para vir para essa reeleição, porque pelo Avante não é vantajoso, como já falei, não tem nem tempo de TV, nem fundo partidário. A gente já viu ele tentando uma conversa com o PDT e com o PL, e agora a última história que temos é com o MDB de Eduardo Braga. Karime, Cid. Bom, Blink, depois de muita polêmica, os vereadores decidiram voltar atrás e agora vão discutir a introdução de mediadores para estudantes com autismo nas escolas municipais. Quando é que vai ser a audiência pública? Pois é, Cid, olha só. Lembra que eu contei ontem mesmo que teve toda uma confusão lá na Câmara porque derrubaram o requerimento do vereador Rodrigo Guedes, que pedia exatamente isso, que os mediadores... uma discussão sobre isso, de ter os mediadores, né? E o que aconteceu? Os vereadores se sentiram super expostos, brigaram com o Guedes, mas o fato é que a repercussão negativa disso fez com que eles voltassem atrás. E um requerimento, que dessa vez foi feito pelo vereador Carpe Andrade, muito semelhante ao de Guedes, foi aprovado. Além das redes sociais, os protestos aconteceram presencialmente, viu? Familiares estiveram e representantes da causa autista estiveram na Câmara Municipal de Manaus, foram lá para a galeria e fizeram um protesto. Então o requerimento saiu. Quando exatamente essa audiência vai acontecer? Ainda não tem data no calendário da Casa Legislativa, mas ela foi aprovada, então em breve terá aí. Vem aí. Karime, Cid. Vamos aguardar, né? Blink, a Secretaria de Mineração, anunciada pelo governador Wilson Lima, está dividindo opiniões, né? Conta pra gente, Blink. Sim, a gente contou isso aqui também. Ontem o governador Wilson Lima anunciou a criação da nova secretaria voltada para mineração. É a Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás. Secretaria que é ligada aí à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, chefiada pelo ex-deputado Paulderney Avelino. Quem não gostou dessa história foi o ex-deputado Heron Bezerra, vamos lembrar, ex-deputado, e anunciou a ele mesmo como pré-candidato à Prefeitura de Manaus pela esquerda. Ele, além de tudo isso, ele é doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade, e para ele não é o momento de fazer isso, porque quando o governo federal vem tentando coibir o garimpo ilegal. Já na visão do professor Carlos Duringan, que é mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, ele entende que a criação da pasta em si não é prejudicial, que há atividades minerárias no estado e que demanda forte ornamento, né, regulação, enfim. Então é necessário fazer. E pra gente finalizar rapidinho, não, na verdade era isso mesmo que eu tinha, tá? É que sempre eu trago alguma coisa, mas dessa vez para finalizar amanhã temos mais. Para finalizar amanhã temos mais informação. Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. 18 horas. Bom, agora 6h57, hoje é quarta-feira, dia especialíssimo aqui na Mix. Dia de conferir as dicas de cinema no 18 horas com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E eu trago agora as novidades que chegam às telonas nesse fim de semana. E como não podia ser diferente, Super Mario Bros. Ganha uma versão colorida e é a atração principal. A história é clássica. Mario e Luigi são encanadores que vão parar no reino dos cogumelos, onde terão de enfrentar o vilão Bowser para salvar a princesa. Sem dúvida nenhuma, será o filme da Páscoa para lotar os cinemas de fãs do game de todas as idades. Já o Matt Damon e o Ben Affleck retomam a parceria de longa data com uma história sobre o maior jogador de basquete de todos os tempos. Air, a história por trás do logo, mostra a revolução no marketing esportivo a partir da parceria entre o então pequeno departamento de basquete da Nike com Michael Jordan. O elenco ainda conta com a Viola Davis e o Jason Bateman. Pode ser a semana da Páscoa, não interessa. Os cinemas de Manaus sempre arranjam um filme de terror. A novidade da vez é O Exorcista do Papa. No filme, o Russell Crowe, conhecido por Gladiador, interpreta o principal exorcista do Vaticano, conhecido por ter realizado mais de 100 mil rituais do tipo.
Cinema do circuito alternativo daqui de Manaus, o Casarão de Ideias, lá no centro da cidade, traz 2 novidades no feriadão da Páscoa. O primeiro é A Garota Radiante. Nele, uma jovem judia leva a vida tranquilamente, entre os estudos e o desejo de se tornar atriz. Ela é tão focada em si mesma que não percebe a ascensão do nazismo ao redor dela. Já um samurai em São Paulo promove um encontro de culturas ao trazer a história do mestre do karatê japonês, Taketo Okuda, contada a partir do olhar de uma judia brasileira. Todos os horários dessas estreias você confere lá no site do Cine 7. Eu volto na quarta-feira com mais novidades que chegarão aos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Esse aí foi o genial Caio Pimenta, são 19 horas em Manaus. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ataque de hoje na creche em Blumenau, que resultou na morte de 4 crianças e deixou outras feridas, é mais um ato monstruoso dentro do ambiente escolar. Infelizmente, esses atos estão se tornando cada vez mais comuns em todo o país, deixando rastro de terror, dor e sofrimento. Esses atentados têm raízes profundas em nossa sociedade e a solução para esse problema não é simples ou fácil. É preciso uma abordagem multidisciplinar que inclua medidas preventivas e repressivas, além de políticas públicas efetivas para combater a violência e a criminalidade. Os casos mostram que a sociedade está doente. Vivemos uma pandemia de violência, resultado das desigualdades sociais e, sobretudo, da impunidade reinante no nosso país. É necessário que a sociedade como um todo se envolva nesse processo, trabalhando em conjunto para criar uma cultura de paz e respeito. Caso contrário, vamos seguir em luto por nossas crianças, jovens e trabalhadores da educação. 18 horas. 18 horas de hoje fica aqui e prestando, seja a nossa solidariedade aos pais e amigos das crianças vítimas do ataque de hoje. Carinho em especial aquele pai que se disse cristão e por isso perdoa inclusive o ato. Eu espero um dia atingir essa grandiosidade, fica aqui minha solidariedade de coração e esperamos que isso aí realmente seja revisto, a sociedade precisa sair disso. É o nosso lamento aqui hoje. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.